Boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos a mais uma quarta com RH da BRH Pará. Agradecendo a todo mundo que está aqui. Hoje agora a gente tem 13 participantes nesse momento. Obrigada pela participação de todos. Hoje a gente vai ter um tema super especial, com um convidado super especial também, nosso palestrante de hoje. São 19h34, a gente tem bem mais inscritos do que os que estão aqui participando. Vou fazer a introdução, que é o tempo que os outros começam a entrar, para a gente começar essa conversa, né? Que a gente vai ter aí a participação de um assunto tão relevante e tão importante. Fiquem à vontade. Regina, tu podes habilitar o microfone ou dar essa possibilidade, né? Só quando forem as perguntas, é isso? Vou te pedir um favor, Regina, dá uma atenção aí para o chat, tá bom? Pode ser? Tá me ouvindo, Pode Regina? deixar comigo. Tá bom, dá uma atenção aí para o chat quando as pessoas forem falando alguma coisa, tá? Tá Para a ok, gente não pode deixar ninguém deixar. sem resposta. Então, gente, sejam muito bem-vindos novamente. Vou apresentar a BRH Pará. Para quem não conhece a BRH Pará, nós temos já mais aí de 20 anos, não é isso, Regina? Se precisar me corrigir, é só falar. Estamos aí como a seccional no Pará. Queria convidar a todos que estão aqui para nos acompanhar nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, também para quem tiver interesse se associar, são várias vantagens, né, no momento de se associar na BRH Pará. Nós temos vários descontos na Estácio e nos cursos de graduação da Estácio, temos descontos no imposto de doação da IPOG, temos acesso à BRH Digital, é tanta coisa que eu tive até que anotar aqui, tá? Temos descontos no IEL, na Clínica Vitale, no IPOG, na DEL, na compra de computador, descontos no Congresso de Gestão de Gente e Gestão, que é o maior congresso de gestão de pessoas aqui da região norte, descontos no CONAR, além de um networking. Esse mês a gente tem alguns eventos legais, tem o Summit 2021 e também tem um curso online de entrevista comportamental de seleção por competência, entrevista por competência, um curso gratuito para os associados. Quem não é associado, paga o ingresso. Quem é associado é grátis, gratuito, totalmente free. Então, a gente aproveita aí para solicitar e convidar quem quiser se associar. Voltando aqui para o Quarta com RH, é um evento que antes a gente fazia fisicamente, antes da pandemia, a gente fazia de 15 em 15 dias, às quartas-feiras. Tem o objetivo de a gente trocar ideias, de a gente fortalecer as políticas e as práticas, as boas práticas de gestão de pessoas, discutir temas atuais, enfim, além aí de um networking. Mas com a pandemia a gente começou a fazer ele em forma virtual. Primeiro a gente fazia no modelo de live no Instagram, e aí depois a gente passou a fazer como no Zoom, né? Que aí fica mais exclusivo, enfim, as pessoas se inscrevem e a gente tem mais oportunidade aí de conversar. Ok? Então sejam todos muito bem-vindos. Vou apresentar o tema e também convidar, chamar aí o Cortone, que é o nosso convidado. Vou falar um pouquinho da relevância do tema que a gente está falando. Assim, somos seres inteiros, mas a gente insiste há muito tempo a que sejamos percebidos como dissociados, partes dissociadas, especialmente quando a gente fala em organização, né? Que parece que a gente está entregando só uma parte do nosso corpo mecânica para entregar coisas. E por isso a gente sempre teve dificuldade de falar do ser humano inteiro e com toda a sua complexidade dentro das organizações. Esse assunto, durante muito tempo, e acho que ainda hoje é considerado um tabu, até pela falta de diálogo sobre isso, sobre a falta de informação, uma série de coisas. Então, esse é um tema que na pandemia emergiu de forma, né, impossível de se controlar. Eu tive participando de alguns eventos onde a gente reunia com líderes de pequenas, médias e grandes empresas e ninguém estava muito querendo saber na pandemia como que fazia a produtividade maior. Todo mundo queria saber como é que eu controlo uma crise de ansiedade, como é que eu lido com o meu colaborador que está com um problema, está com uma dificuldade emocional.
E isso trouxe à tona realmente uma necessidade reprimida nas organizações. E aí, por isso, a relevância do tema. A gente está chamando aí o Luiz Felipe Cortoni, que é um profissional super experiente. Eu vou deixar ele se apresentar melhor, mas já vou trazer aqui, que é uma referência no assunto. Alguém que há muitos anos já trabalha com consultoria, desde a década de 80, em São Paulo, dentro do Brasil, fora do Brasil, na região norte também, com grandes empresas, e que também desenvolve um trabalho fantástico para aquelas empresas que topam e têm a coragem de abraçar o tema da saúde mental. Não é isso, Cortoni? É isso Cortoni, mesmo. seja bem-vindo, se apresente. Fique à vontade. Legal. Obrigado, Adriana, pelo convite. Obrigado a todos. Eu vou entrar já fazendo um pedido. Eu quero ver as carinhas. É verdade. Obrigada Esse por negócio pedir. de ficar Vendo o olhando nome, né? para... qual é? Quem Fica está sem aí? som, Quero mas não ver fica as sem rosto, carinhas. né? Não, pode ligar a sua câmera, vamos. A não ser que você não esteja aí, né? Aí não tem como. Oi, Pronto. Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bom? Quanto Poliana, tempo? Seja Daniele, agora é bom bem-vinda. de ver. Deixa eu ver se tem mais Viviane, alguém que eu oi. conheço. Sandra. Isso, pode Eu ligar. só estou tentando aqui ligar a câmera, que eu estou no celular. Tá bom. Renata. Quero ver as carinhas. Vamos. Cadê o Túlio, o Marco Túlio? Ô, Marco, vamos ver aqui. Faz tempo que a gente não se fala. Eu estou deitada porque eu estou amamentando minha bebê, tá? Que maravilha, ótimo. Olha só, Bem-vinda, amamentando de e qualquer já jeito. participando de eventos. Isso é uma maravilha do mundo digital, né? Não sei se o bebê está custando muito, mas em todo caso. Bom, então é assim, eu sou o Felipe Cortoni, Luiz Felipe, eu conheço alguns de vocês aqui. Estou há 35 anos trabalhando como consultor, sempre na área do comportamento humano, quer dizer, intervenções em grupos, não é? Alinhamento de grupos, capacitação de pessoas, não é? Com duas especialidades. Eu tenho trabalhado muito com os BPs de RH, na capacitação deles. Eu coordeno um curso lá no INSPER sobre esse tema, aqui em São Paulo. Né? E eu fiz uma especialização em saúde mental relativa ao trabalho. Na verdade, o nome do curso é Doença Mental Relativa ao Trabalho. Tá certo? Em função disso, não é? E do que a Adriana já falou, o que tem acontecido nas organizações nos últimos tempos, eu resolvi começar a entrar neste tema de uma forma um pouco diferente como está sendo tratado, como o tema está sendo tratado hoje em dia nas organizações, que é o que a gente vai conversar aqui. Então, a minha proposta aqui é eu fazer algumas provocações a vocês, e a gente, então, na sequência, pode conversar, tá certo? Falar um pouco, roda de conversa, experiências que vocês têm, curiosidades, enfim. Acho que é o melhor jeito de fazer isso online, tá certo? Onde a gente possa interagir. Eu não sei o que vocês pensam sobre o assunto, portanto, eu preciso escutá-los para saber como é que a gente pode discutir o tema, não é? Tá legal? Então é assim, ó, eu vou dividir aqui uma tela com vocês para mostrar. Vocês estão vendo? Sim. Tá, legal. Sim. Então, olha, eu já abro com uma primeira provocação, que é assim, para entender a saúde mental no trabalho. E algumas pessoas insistem um pouco em trocar este nome porque doença mental, saúde mental é uma coisa assim que choca. Eu não acho. Eu acho que a gente está com isso querendo desviar um pouco da questão, entendeu? Portanto, rigorosamente, vamos dizer, conceitualmente, é saúde mental, né, que a gente deve falar. Então, para aliviar um pouco, já tem este contorno no assunto, que é a forma como a maior parte das pessoas e das organizações tem abordado a questão, entendeu? Pela franja. Né?
tentando aliviar um pouco o tema. Acho que é compreensível, mas, de qualquer forma, acho que é sempre bom a gente operar dentro do que é o parâmetro, não é, que todo mundo utiliza. São dois grandes objetivos, quer dizer, fazer um sobrevoo rápido, né, com algumas provocações sobre a saúde mental, né, alguns campos de influência e, olhando o tema com a sua complexidade, focar aí a discussão principalmente em aspectos preventivos e tratar o tema com a seriedade que ele merece, tá certo? A gente parte do trabalho, tá certo? Como sendo o cenário de atuação, portanto, nós vamos discutir, não vou discutir saúde mental lato sensu, mas dentro das organizações, tá certo? Portanto, o trabalho se torna uma espécie de cenário, né? Estou usando uma frase aqui da Lankman que eu gosto bastante, que é a partir das trocas materiais e afetivas que a pessoa constitui a sua singularidade, né, em meio às diferenças. O espaço do trabalho é um campo importante para essas trocas, né, aparecendo como um mediador do desenvolvimento, da constituição e da complementação da identidade. Então, desenvolvimento, constituição e complemento da nossa identidade conseguimos no trabalho. Né? E, obviamente, também vai enriquecer, não é, a construção da vida psíquica. Essa é a frase da Selma. Não é? E a gente vai partir disso, ou seja, o trabalho como algo subjetivamente importante e formador para as pessoas, não é certo? E já que o trabalho é o cenário, o ser humano é um artista. E aí aqui, já com a introdução da Adriana, tentar olhá-lo de uma maneira mais integrada. 3 grandes áreas, né, bio, psico e social, não preciso explicar muito, não é? Somos nós, integrados. Não é? Mas essa chave de entendimento é fundamental para a gente poder, inclusive, elencar algumas ações, não é, de prevenção, por exemplo, de saúde mental nas empresas. Então, ao assumir que o ser humano integrado, algumas pessoas nos criticam porque dizem que há ainda o lado espiritual. Então, para não entrar em polêmicas, eu estou ficando só na indicação da ciência. Tá? Mas eu gosto também dessa ideia do lado espiritual. Tá? Essa chave de entendimento para nós podemos parar aqui a discussão. Tá? Portanto, a saúde mental provê de um bom equilíbrio, não é, entre essas 3 áreas. Qualquer desequilíbrio nessas 3 áreas pode provocar um distúrbio, um transtorno mental. Portanto, a questão do trabalho no ambiente que a gente está chamando aqui de social é fundamental nesse sentido. Não é? Ele não tem sido encarado assim nos últimos tempos. A gente vai falar sobre isso um pouco. Vou entrar direto nessa história do tal do VUCA, que todo mundo está cansado de ouvir, agora já trocaram, já mudaram para um outro, parece que é Barinário, eu não lembro direito. Mas eu queria utilizar essa questão, já surrada e batida, para fazer um contraponto. Não é? Então, se diz que esse nosso VUCA, né, mundo, então, pede muita agilidade nesse ambiente volátil, pede segurança e confiança na incerteza, pede capacidade de intuição, percepção, enfim, de articular intuição e cognição no ambiente complexo. E na ambiguidade induz, né, a ideia de se sentir confortável na incerteza, etc. Né? Isso são os pedidos que temos feito para as pessoas, notadamente dentro das empresas. Agora, eu vou fazer um contraponto, quer dizer, pode desenvolver ansiedade, a volatilidade, pode provocar síndrome do pânico, incerteza, cria condições para angústia, por exemplo, e favorece o estresse. Tá certo? Se você colocar isso tudo dentro da empresa, talvez você tenha aí a origem do burnout, não é? Que é a bola da vez, como a gente sabe, das doenças mentais. Isso quer dizer o seguinte: para o ser humano se desenvolver num ambiente como esse, não é? Desculpa, é preciso que ele esteja, de fato, com uma armadura muito resistente
para andar para se desempenhar, não é, para entregar, por exemplo, num ambiente como esse, não é? Eu acho que às vezes a gente é um pouco carrasco de nós mesmos, achando que é possível você viver nessas condições durante muito tempo, não é? E a gente está pedindo para as pessoas encarar essas coisas, né, como se fossem normais. E aí a gente inventa como se fossem condições normais da gente viver, tá? E aí a gente inventa coisas, né? Resiliência, né? Trocar o mindset, como se isso tudo fosse, sai do bolso, encaixa na cabeça e entra, né? Então, vocês já estão vendo que eu tenho uma pegada um pouco mais crítica em relação a algumas coisas que estão sendo feitas e ditas para as pessoas dentro das organizações. A gente sabe que o ambiente de trabalho está pesado, online ou não, porque essa discussão de saúde mental já vinha antes da pandemia, tá? Com a pandemia se agravou, né? A gente vamos falar sobre isso na nossa roda de discussões, tá? Com a pandemia se agravou. Teve várias pessoas, não é, com crise de ansiedade, com burnout, mesmo trabalhando em casa, tá? Por quê? Porque a perda de certos limites, não é, fez com que as pessoas mergulhassem no trabalho de uma maneira absurda, não é? E isolados, fechados numa casa, né? Num apartamento, num lugar que às vezes nem permitia essa condição de trabalhar, tá certo? Então, isso, por exemplo, você está vendo, é uma condição social que desencadeou, por exemplo, muita doença. Na minha casa, por exemplo. Então, queria já fechar com algumas primeiras conclusões. Essa chave de entendimento nos diz o seguinte, vem de fora e vem de dentro, tá? Então, essa história de que eu adoeci por certas condições, que podem ter vindo de fora e de dentro ou combinadas. Então, essa é a primeira grande conclusão em dizer o seguinte, não há doença mental que não envolva os 3 níveis, tá? As 3 dimensões, não existe. Certo? Não existe. Então, a doença mental tecnicamente a gente fala, tem uma etiologia multicasal, quer dizer o quê? Vários fatores internos e externos se configuram em facilitar ou dificultar o aparecimento da doença, não é? Não tem culpados, tá? As organizações, me parecem, estão muito preocupadas com a história de que são culpadas e vão ser, por exemplo, processadas na Justiça do Trabalho pelo aparecimento das doenças, entendeu? A ideia não é procurar culpado, a ideia é tratar a questão encarando a sua natureza, né? Que é essa que a gente está discutindo aqui. A endemia numa empresa pode estar sinalizando um local de trabalho que tem gatilhos, tá certo? Então, esse olhar eu tenho visto pouco nas empresas. O que a gente tem? O que é que você vê nas redes sociais sobre isso? Nós estamos oferecendo para os nossos funcionários uma plataforma de atendimento, não é? Então, quando as empresas fazem isso, consagram uma visão sobre a doença que diz assim, você tem problema, você se cuida. Eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, estou fazendo até uma grande entrega, que é uma plataforma onde você possa... Mas vamos discutir a causa. Tem a ver com essa organização ou não? Tá certo? Um aspecto óbvio que é muito mais importante ser cuidar da prevenção e da identificação precoce do que ficar mexendo com o tratamento, que é o que a maior parte das empresas faz. Eu posso ser interrompido, hein, moçada, sem o menor problema, tá? Cortoni, queria então aproveitar a tua deixa. Quando você falou aí, né, do mundo VUCA e do que se exige, resiliência e segurança, e ao mesmo tempo você mostrou aí, né, o outro lado, né, tem a luz e a sombra, o que eu percebo é assim, né, pensando sobre saúde mental, doença mental nas organizações, eu vejo assim, tem um mito que talvez não seja dito, mas que é vivido, pelo menos assim eu percebo, posso estar errada, de que assim, os resultados eles precisam vir a qualquer custo, né? E assim, tem até uma gíria, né, no mundo corporativo que é eu prefiro segurar doido do que empurrar tolo.
E aí, quando a gente tem muita associação de que para a pessoa conseguir os resultados, ela precisa estar enlouquecida, ensandecida, ela precisa estar focada naquilo, viver aquilo. E, não, e aí a minha pergunta é, essa tudo é, saúde mental é inimiga do resultado? Doença mental é inimiga do resultado. Mas a saúde mental, porque assim, A eu vejo saúde, algumas não. pessoas falam, tem que ser doido mesmo para trás disso. Aqui nessa empresa só tem doido, só pode ser doido, porque senão não dá conta. Não, isso é senso comum. Isso é senso comum. Não há o que se dizer a respeito disso. Eu preciso arrastar a língua no chão para poder, entendeu? Entregar. Não, E não há. a gente tem dados hoje disponíveis que digam assim, ó, investimento em saúde mental, né, te traz Um para esse... 4. Cada 1 para 4. um dólar investido. É. Você Então, retoma 4. Esse ROI já foi feito pela OMS. Entendeu? Então, na verdade, eu acho assim, é o mito que está em volta, que está impedindo de encarar a questão com a seriedade que ela merece, entendeu? É o mito que está em volta. É a dificuldade de você falar sobre o assunto. Eu vou te contar uma coisa, por exemplo. A minha filha mais nova teve burnout na minha casa. Tá certo? Não tem nenhum problema de falar sobre isso. Tá? Como eu diria, poxa, o meu pai adoeceu com um problema de fígado. Não é? Não tem nenhum problema. Eu achar o contrário. Quanto mais fala, mais o mito vai ficando para trás, entendeu? Então, essas questões, elas são revestidas, né, de meias verdades ou de meias mentiras, na verdade, porque é difícil encarar. Quer ver? Olha, a doença se instala, tá certo? De alguma forma. Esse quadrinho aqui, para mim, ele é muito duro. Não é? E a gente tem que trabalhar na identificação precoce, tá? Nos primeiros sintomas, tanto a pessoa quanto alguém na organização que detecte isso, por exemplo, tá? Para fazer trabalhos de prevenção. Agora, como é que a gente reage à doença do outro, né, dentro das organizações? O que cria mito, o que reforça mito. Alguém te diz assim, não estou me sentindo bem hoje, estou com uma doença física. Aí você fala, você devia ir para casa, vai cuidar do seu corpo. Então. Se fosse doença mental, é muito chato. Todo mundo tem dias como este. Entendeu? Não é doença. Não é doença para as pessoas. Não é doença física se alguém disser, putz, parece que eu estou morrendo. Eu falo, vamos embora, rápido, preciso te levar para o hospital. Se for uma doença mental, alguém diz, você não tem nada. É só levantar e lembrar que tem gente pior que você. Então, você não tem doença. Entendeu? Essa é a forma como a gente trata. Se for física, percebo que eu estou melhorando. Eu fico contente que o tratamento esteja fazendo efeito. Se for uma doença mental, fico contente que você esteja vendo o lado bom da vida. Ou coisa que valha, quer dizer, esses diálogos mostram que a gente está revestindo a doença de mitologia, entendeu? Não está chegando perto dela, não está nem admitindo que a pessoa possa estar doente. Você não tem nada, entendeu? Você não tem nada. Então, é bem complicado. Nós estamos falando, então, no ambiente organizacional, de estigma, de estereotipia, de ignorância, de gente que não sabe, tá? E de negação. Isso não existe, você não tem. Cortoni, a Viviane, pessoal, vocês fiquem à vontade também para... Não, me para perguntar. Pode pedir ir. a palavra, mas a Viviane colocou aqui no chat, concordo muito com a sua fala. Quais suas orientações para enfrentarmos o mundo corporativo dentro do VUCA? Ô, Viviane, deixa eu ver a sua carinha. E aí eu te respondo. Não quer nem Cadê a falar Viviane? comigo. Viviane apareceu Oi. e sumiu. Olha, a questão é assim,
eu acho, não dá para exigir do ser humano viver num ambiente, Viviane, que não é saudável. Tá? E mais, eu acho, a gente não consegue produzir conhecimento adequado em torno dessa questão. Se você esperar 5 minutos, eu vou te mostrar o que é que significa, por exemplo, as primeiras exigências que a gente fez sobre resiliência. Tá? 5 minutos eu te mostro, quer ver? Para compartilhar o material? A tela agora? Eu vou pôr a tela de novo. Tá bom. Então, nós estamos falando sobre isso mesmo, entendeu? Sobre estigma, não é preconceito, tá? É diferente. Sobre estereotipo, sobre ignorância. A gente escreveu, vocês estão vendo aí a minha parceira, que é a Suzy, né? Que é uma terapeuta e que trabalha comigo nesses casos de saúde mental no trabalho. A gente escreveu, eu e ela, 15 mitos sobre doença mental. Um deles, sabe qual é? Tem gente que acha que doença mental pega. Entendeu? Que se você ficar muito próximo de alguém que tem uma depressão, você fica depressivo. E aí vem com aqueles papos também de uma psicologia muito rasteira de toxicidade. A tua toxicidade vem para mim. Umas coisas meio sem sentido, entendeu? Para dar conta de um fenômeno muito mais complexo do que esse. Né? De como está sendo usado. Então, dá uma olhada nesse depoimento aqui, ó. Sempre tive muitas atividades, mas nos tempos para cá não consigo fazer mais nada. Tenho crise de choro direto, meu marido me pergunta o que é que eu tenho e eu fico envergonhada, porque eu não tenho o que dizer. Eu digo para mim assim, mas você tem família, você tem um bom trabalho, qual é o seu problema? Eu não sei o que eu tenho. O que é que eu tenho? Porque é que eu fico assim, eu tenho uma boa família, eu não tenho problema financeiro. As pessoas acham que é frescura, né? Que você é fraco. O meu médico falou que eu preciso fazer exercício físico. Na igreja, as pessoas querem que me dê um cargo, querem que eu faça as coisas. Eu parei de ir. Tá? O meu chefe sugeriu que eu saia de férias. Eu não consigo dar aula e as pessoas não entendem isso. Então, dá uma olhada nisso. O que isso significa? Uma pessoa sofrendo sozinha, incompreendida, entendeu? Porque todos que cruzam com ela, inclusive ela, tá? Não conseguem entender o que tem. Então, maior negação que essa sobre a doença é uma coisa incrível, porque, percebe? Você tem sintomas, mas você não faz a conexão com a depressão. Entendeu? Porque não pode. Você não pode. Não é possível, eu tenho família, eu estou bem. Olha que coisa interessante, tá? Esse é um depoimento verdadeiro, tá? Que a gente pegou num dos nossos trabalhos por aí. Portanto, falar sobre o assunto significa enfrentar o estigma, tá? Se você for olhar no livro do Goffman, que é um livro que quem é psicólogo deve ter lido lá atrás, nos anos 70, quer dizer, precisa ser psicólogo e velho, tá certo? Para ter lido. O estigma é um sinal depreciativo utilizado para afastar de um grupo dominante algum indivíduo, um conjunto de pessoas com determinadas características que os diferenciem da norma, resultando em indivíduos rejeitados, objetos de discriminação, excluídos da participação em diversas áreas da sociedade. Então, os estigmatizados são os ditos indefiníveis, estranhos, anormais, indignos. Pressupõem a contaminação e o contágio, a transmissão, tornando urgente e necessário o isolamento. Tá? Então, não é preconceito. Tá? Algumas pessoas acham que estigma é preconceito. É muito pior. Ele faz exclusão, ele promove exclusão. Né? E aqui tem um dado importante, que dentro das organizações, né, a gente não quer que a organização saiba, é um silêncio. Suzy me contou hoje o caso de um paciente dela que está querendo começar a fazer terapia e que disse que não vai mandar recibo de jeito nenhum para o plano de saúde, porque se alguém souber que ele está fazendo terapia, ele vira um cara menor. Essa é a compreensão dele, tá? Ele vira uma pessoa não confiável dentro da organização porque ele está fazendo terapia. Então
A ideia de não falar é a primeira ideia. E não falar atrasa, e isso tem estatística, não é? A gente tem um contato com uma ONG em São Francisco que chama Mindshare Partners. Eles têm uma estatística que diz o estigma, o silêncio, atrasa em 80% o tempo da pessoa procurar ajuda. Então, significa que quando essa pessoa procurar ajuda, ela já está com a doença em estado avançado. Então, bom, as principais no trabalho são essas, né, que a gente conhece. Portanto, nós não estamos falando das doenças de psicoses, então, que as pessoas podem ter, podem ir para dentro da organização com isso, tal, mas não estamos falando disso, né? E a maioria desses transtornos que eu te mostrei aí não são incapacitantes para o trabalho. Então, quando apresenta necessidade de afastamento, com o diagnóstico que foi feito precoce, etc., na grande maioria das vezes, não precisa mais do que 2 meses para voltar. Então, a gente está tratando com uma coisa, mais com uma fantasia sobre ela, né? Muito mais complexa do que a própria doença é. Então, e aí, para responder a Viviane, a tal da resiliência, que a gente diz, olha, então, nesse ambiente que você falou, não é, Adriana? Uhum. No ambiente em que eu tenho que mostrar que eu estou... Então, agora o barato lá no começo, hoje já mudou um pouco, né? Mas lá no começo, assim, você precisa ser resiliente. E aí todo mundo sai atrás do Google para saber que história é essa de resiliência, né? De onde tiraram isso? E aí tiraram, obviamente, de uma ciência que não é humana, tá certo? Para aplicar nos humanos. Portanto, neste momento, ela é uma metáfora. E como metáfora, ela não explica o fenômeno. Tá certo? É só pensar um pouco, assim, você precisa ser resiliente. Por quê? Porque o bambu é resiliente. Quando o vento bate, ele verga, mas não quebra. A esponja é resiliente, porque você aperta e ela volta para a sua condição normal. Exigir isso do ser humano, entendeu? É não entender absolutamente nada deles, sobre eles, tá certo? Então, eu peguei aqui algumas coisas, uns estudos. Bom, olha, por exemplo, o Joel Birman, que é um craque. Tá? O indivíduo que, em permanente estado de resiliência, perde a sua centralidade e sua identidade no trabalho. Ele é um ser para o outro, ele fica despossuído. Então, para te responder, Adriano, sobre aquela história de estar bombado, é isso aí. Uhum. O Sennett, né, que é um outro cara que estudou bastante isso, ele diz a flexibilização permanente na forma de ser, de eu ser, pode levar ao que ele chama de corrosão do caráter. Eu perco ética, justiça, fraternidade, entendeu? Que deveria ser algo mais consolidado, mais permanente nos adultos, e não de vez em quando, não é? Que formam a identidade dos adultos, não é? Então, a minha conclusão é a seguinte: o desgaste mental e físico que a resiliência exige pode levar ao estresse e, consequentemente, ao burnout. Portanto, aquilo que é preconizado como uma forma de enfrentar o problema e de se adaptar ao mundo VUCA é a própria doença. Não é assim que faz. Seja resiliente. Quais são as suas referências? Como é que ficam os seus valores nas crenças em um estado permanente de resiliência? Não é? Essa é a preocupação de quem estuda isso. Tá? Se você for na psicologia, você vai encontrar, não vou entrar nisso, vários conceitos. Por exemplo, um deles é a personalidade hardness, que vem do estudo dos humanos e dá uma ajuda para você entender isso. Uma outra é o coping, que muita gente conhece, tá certo? Que são estratégias cognitivas e comportamentais de lidar com situações estressantes, de ameaça, etc. E uma definição mais moderna, vamos dizer assim, mais psicológica de resiliência, uma combinação muito parecida com o coping, uma combinação de diferentes estratégias mental, cognitiva e emocional e comportamental, implementados com o propósito de controlar, minimizar ou tolerar estressores ou conflitos. Né? Por que não estudar isso, né? No começo, isso não se dizia. Mais do que isso, alguém que entra num processo como esse, de combinar estratégias mentais, emocionais, comportamentais, cognitivas, nunca sai o mesmo. Sai maior ou menor. Tá certo? Se isso for feito com muita frequência, ele sai sequelado.
não é? Ele sai, ué. Será que os resilientes, por exemplo, que mantiveram essa... Não foram alguns deles que adoeceram? O que a empresa pode fazer pela saúde mental das pessoas? Então, eu queria aqui dizer uma coisa. Não é uma boa abordagem você liberar, somente liberar cursos de yoga, de relaxamento, de pensamento lateral, de mindfulness, plataformas de atendimento, porque, de novo, você está encarando a questão como uma parte dela, ou seja, você tem um problema psicológico. E a gente sabe que algumas organizações têm gatilhos. Então, a combinação das três coisas, eu não estou dizendo, por exemplo, que as empresas deveriam se responsabilizar por pessoas que já vêm doentes. Não. Ela tem que se responsabilizar em garantir que há um ambiente de trabalho saudável para não ter gatilhos de doença mental. Simples assim, não é? Ou seja, coisas que nós de RH fazemos todo dia, cuidar do clima, cuidar do nível de capacitação dos líderes, trabalhar fortemente nessas dimensões que criam um ambiente organizacional sem gatilhos de doença. Eu não considero justo você dizer, vai se tratar na plataforma como se o problema fosse só meu. Então, alguns exemplos de ações, tá? Ações para diminuir a ignorância, o desconhecimento, o estigma sobre a doença mental, tá lá, campanha interna, laboratórios e rodas de conversa, bate-papo com especialistas, coisas desse tipo. Facilitar a abertura para que aquele que sente, que acha que está doente, possa se identificar e pedir ajuda. O silêncio e o segredo facilitam o desenvolvimento da doença. Né? Realizar programas preventivos desse tipo, legal, aqui dentro. Tá? Agora, gerenciar clima, riscos psicossociais, né? Relações internas, espaços de descompressão, jornadas flexíveis, home office. Né? Aquele, né? Não esse. Aquele que a gente sempre quis, que veio de Guarabaixo e que derrubou alguns. Né? A gente só viu isso depois. Realizar atividade de conscientização de gestores, tanto para identificação, né, de alguns sinais, quanto para eles próprios. Né? Atendimento de grupos de trabalho, só um minuto, Adriana. Atendimento de grupos de trabalho, pós-identificação e afastamento de um membro com diagnóstico de doença mental. Que pode ser, aqui tinha que estar entre aspas, um estresse pós-traumático. Isso aqui eu quero dizer o seguinte, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui na nossa equipe, está tudo legal, tal. De repente um nosso fica doente, adoece mentalmente. Tá? Ele sai de licença, o grupo fica. E eu posso dizer a você pelo menos 10 ou 15 ou 20 perguntas que as pessoas se fazem e que ninguém responde. Por exemplo, será que eu ajudei o cara a ficar doente? Será que eu vou ter também? Tem a ver com o nosso chefe? Tem a ver com o nosso trabalho? Tem a ver com essa empresa? E ninguém responde essas perguntas para ninguém. Entendeu? A gente está só pensando, está doente, vai curar. Só que isso é doença também. Não é? A pessoa que fica sem, ela fica sem resposta para as questões que ela está tendo de um membro que sumiu. Se afastou e voltou. E quando volta, a nossa experiência tem mostrado que quando volta, ninguém fala nada. É impressionante o que não se fala. Não se fala. O cara voltou, fica ali, pum. Fala, Adriana. Só resgatando a questão que você falou aí, né? Pelo que eu entendi, né, me corrija se eu estiver errado, então, esse ambiente que exige a resiliência, né, enfim, todo esse estresse, né, que o ambiente, na verdade, como um todo, né, não só organizacional, mas que se traduz no mundo organizacional como essa exigência de uma resiliência, que na verdade não é resiliência, que pode trazer alguma frustração, enfim, vai modificar. Algumas pessoas, nem todo mundo vai desenvolver uma doença mental em função disso. Algumas vão se adequar normalmente. Mas o que a gente precisa ter é a atenção e o cuidado de identificar quando alguém quando isso é um gatilho, quando alguém está desenvolvendo uma doença mental em função disso. É isso? Claro, quando eu falei em endemia, assim, foi 1, foi 2, foi 3, no mesmo lugar, tem coisa ali, certo? Uhum. E você falou uma coisa muito importante, Adriana, você lembrou, que é fundamental, é assim, nós estamos aqui no grupo.
A pressão sobre o grupo é a mesma, o chefe é o mesmo, o clima é o mesmo, a cultura é a mesma, tá certo? A empresa é a mesma. Um adoece, outro não. Isso prova o nosso ponto. Então, você tem uma origem no aspecto psicológico, tá certo? E que vai conturbar os outros. Então, não tem... A ideia é essa mesmo. Nem todo mundo desenvolve, não é? Por conta dos seus aspectos pessoais. Não é? Agora, se você tiver um sinal de que na organização, não é, existem gatilhos ou problemas como a gente falou, de aspectos psicossociais, você precisa investigar, tá certo? Você precisa investigar. É exatamente isso que você falou. A gente tem feito reintegração, então, dos afastados por diagnóstico de doença mental, tá? Não aquela reintegração do SESMIT, aquelas coisas lá, não. A gente fala com a pessoa que vai voltar, a gente fala com o chefe, porque o chefe não sabe como tratar quando vier. E não pode tratar excluindo. Né? A gente fala com o grupo que vai recebê-lo. Então, a gente consegue ajeitar um retorno onde se possa falar. E quando você discute com o grupo sobre o que está acontecendo dessa pessoa voltar, aparecem todas as fantasias e mitos sobre a doença mental. Então, só nessa intervenção você já consegue alguma coisa. Preparar nós de RH para lidar com isso. Né? Eu não vejo a gente com esse olho treinado, por exemplo. Eu lido com BPs aí todo dia, eu não vejo os BPs, por exemplo, às vezes eles cruzam com caras que estão no limite e eles não enxergam, porque o olho não está treinado. Não é comum, né, Cortoni, os profissionais de RH serem preparados para isso. O máximo que acontece é na hora que, por exemplo, o indivíduo tem, pelo menos na minha experiência, uma crise de ansiedade, algum problema, e aí, quem é a psicóloga aqui dessas? Chama a psicóloga que ela vai resolver. E eu entendo que não é esse o caminho, né? Não. Por exemplo, você pode ter um comitê permanente de discussão e produção de ideias sobre prevenção de saúde mental na empresa. Isso está sendo feito em várias empresas, entendeu? Um comitê que gira, então você não precisa estar ligado. Né? Uma coisa que aconteceu ao longo dos últimos tempos foi assim, tudo que era a respeito de doença mental estava ligado à área médica da empresa. O RH não sabia. Não tinha acesso, apesar dos médicos responderem para recursos humanos. Tá? Uhum. Então, o que eu estou dizendo, traz para RH, a gente não lida com o clima o dia inteiro, nós não lidamos com relacionamentos o dia inteiro, a gente não está tentando que as pessoas fiquem bem. Então, acho que assim, é nosso esse campo. É nosso, não é do médico. O médico é quando já fez, entendeu? Já está com sintoma tal, vai ter que fazer o tratamento. Não é? Garantir o acompanhamento e suporte psicoterápico individualizado, também muitas empresas têm feito isso, tá certo? Algumas empresas têm contratado psicólogos. Veja, eu acho isso alguma coisa, admitindo, de novo, que o problema são as pessoas, mas eu quero olhar para dentro. Vamos olhar para dentro. Onde está a produção de doença aqui? Mental e física, tá? A gente está falando de mental, mas a gente sabe que isso acontece. Quanto é que custa, como você perguntou, né, Adriana? Dia de afastamento, sinistralidade, presenteísmo, que é uma noção que pouca gente conhece, que é um contraponto ao absenteísmo. Né? O presenteísmo é um cara que tá, mas não tá. Seja porque ele está em tratamento, seja porque ele já está com sintomas, entendeu? Ele já não está mais... Ele está na empresa, mas a cabeça dele está funcionando fora da rota. E, obviamente, impactos na produtividade. A OMS fala 1 para 4. Tá? A OMS diz que se gastou com doença mental em empresas no ano retrasado $1 trilhão. Tá? No mundo todo, obviamente. Então, tá aqui, ó. Depressão e ansiedade, tá? Tem um impacto econômico significativo. O custo estimado na economia global é de $1 trilhão. Então, a gente está dizendo que para cada 4 retorna. Bom, vamos conversar?
Tony, eu tenho umas perguntas aqui já no chat, também estou liberando as pessoas, né, para também, Não, obviamente, vamos de falar. forma organizada, a gente liberar os microfones, mas eu vou só Isso. já falar alguns comentários que já apareceram aqui durante a apresentação, né? Então, tem aqui, uma pessoa mentalmente debilitada consegue ser focada em um determinado objetivo ao mesmo tempo? Não. Não sei o que é mentalmente debilitada. Tá Digamos certo? que seja, entendendo que aqui que tem uma doença mental, que esteja com algum transtorno mental, né? Alguma condição Não. nesse sentido. Então, se a gente falar depressão, vai ter que ter um tempo para se recuperar. Uhum. Tá certo? Porque se a origem da depressão é no trabalho, tá certo? A primeira coisa a fazer é afastar. O burnout não tem remédio, não é? A não ser que as pessoas estejam assim, com uma confluência aí de ansiedade com depressão, tal, toma uma ou outra coisa. Mas o remédio para o burnout é afastar. Não tem como. Professor, Diga. deixa eu te explicar por que que eu fiz essa pergunta. Ah, É porque, assim, às vezes a gente encontra pessoas que têm depressão e não transparece, entendeu? E por isso que eu perguntei se a pessoa consegue sentir depressão e ser focada ao mesmo tempo. Não, Porque acho tem um pouco pessoas que nem difícil. aparenta ter, entendeu? Mas, assim, depende do grau, tá, Poliana? Eu não sou um especialista em psiquiatria, que eu acho que são os caras que têm que discutir isso. Depende do grau, tá? E a pessoa não está aleijada, como você está vendo. Tá? Ela está Verdade. num momento que precisa transitar, com ajuda, sempre ajuda de medicamento, tá certo? Então, hoje também a gente já se desenvolveu muito nisso, né? Tanto é que, eu não sei se você sabe, o Joel Birman, de novo, já citado aqui, ele tem uma estatística que ele mostra que nós temos muito mais viciados, né? Ou adictos em tarja preta do que em droga ilícita. Então, assim, o tratamento é medicamentoso e psicoterápico. Tá? E, apoio social. Então, de novo, aquela chave de entendimento nos 3 níveis é apoiar socialmente a família, os colegas, segurar e não se afastar, né? A pessoa não afastar a pessoa do convívio, tomar medicamento, né? Orientado por um psiquiatra e fazer psicoterapia. Esse é o tratamento universal para todo mundo que tem alguma coisa dessas que a gente está discutindo aqui. O Nenê está incomodando aí, né? não está chamando a atenção ele. Quer a Eu vi. atenção da mamãe. Olha, aí tem uma outra pergunta aqui. Como ajudar um colega no trabalho caso ele demonstre estar psicologicamente com problemas, sem ser tão invasivo? É a Alessandra Silva que fez a pergunta. Você tem que correr risco, Alessandra, né? Tem que correr risco, tem que, se for um colega chegado, falar, olha, eu estou vendo que você está com uns comportamentos estranhos nos últimos tempos, você sempre foi assim, de repente está assim, o que está acontecendo? Você está percebendo? E aí você faz a sua parte, entendeu? Eu acho que esse é o importante, é sinalizar. Então, não diga que ele tem que fazer tratamento, não diga que ele tem que fazer, que ele tem que voltar para a igreja, que ele tem que ser, que a religião vai salvar ele, que você conhece um grupo de pessoas que está desenvolvendo um negócio diferente, enfim, nada que seja alternativo. Então, se ele te disser para onde eu vou, você diga vai ao psiquiatra, vai ao psiquiatra. Entendeu? Cara, ir ao psiquiatra é uma coisa que ninguém vai. Então, porque as pessoas acham que é um outro mito que a Suzy também escreveu, que foi assim, que as pessoas aí, quando vai para o psiquiatra, o cara já está perdido. Né? As pessoas fazem um grau de importância que é estranho, né? Que não existe, entre o psicólogo cuida de umas coisas mais amenas e o psiquiatra só das barras pesadas.
Entendeu? Isso de novo é senso comum, isso não existe. Entendeu? E qual é a abordagem para tirar esse preconceito assim? Não sei se Falar isso, sobre né? o assunto. Se você teve alguma coisa, Alessandra, fala para os seus colegas. Fala, sabe o que aconteceu? Eu tive. Sabe o que aconteceu? Meu irmão teve, minha irmã teve, minha mãe teve. Fala. Porque a gente tem na nossa família. Ou não? Sim. Cada um de nós tem um caso para contar, seja do vizinho ou da família. A gente tem. Entendeu? Isso é uma epidemia no mundo. Depois da pandemia, então, nossa senhora. A coisa ficou maluca. Então, assim, exagerou-se. Então, como é que faz? Vamos falar. Dividir, né? Pô, esse cara, não necessariamente dividir, sabe? Nesse sentido mais íntimo, Alessandra, de que, olha, vem cá, eu preciso te contar uma coisa minha. Não, pessoal, eu estou tomando isso aqui porque eu tive uma depressão e estou me tratando. Como qualquer outro remédio, né? Posso falar uma coisa? Pode. À vontade, Cid. Acho que a ideia do falar, Alessandra, quem tiver essa dúvida, realmente, como o Felipe está dizendo, não é necessariamente para você ter que compartilhar intimidades ou problemas que você está tendo, mas é de normalizar, né? É de trazer essa questão como alguma coisa que não é Você não é anormal por isso. Eu acho que essa é uma outra questão mitológica. Ninguém é anormal por sentir ansiedade, por se sentir deprimido, por ter medos, por estar inseguro, né? Ninguém é anormal, ao contrário, né? É mais do que humano. Perfeito. Cortoni, tem uma outra aqui, deixa eu ver aqui. Quando a saúde mental, foi o Jonathan que perguntou, fica abatida por conta de ter sofrido assédio moral dentro da empresa, qual seria o papel do gestor para trazer uma certa segurança ao colaborador que foi vítima desse constrangimento? Eu acho que a justiça tem que ser feita. Tá certo? Porque assédio moral, hoje em dia, já faz algum tempo, não é hoje em dia, mas é passível de processo e etc. Entendeu? Então, acho que tem que ser feita a justiça. Agora, as pessoas recorrem à justiça trabalhista, tá? Para processar a empresa, em função disso. O assédio moral é muito mais fácil. Você nem precisa dizer que você ficou deprimido. Se você tiver provas, você não precisa estar doente para processar. Então, acho que o assédio moral aceito, né? Reconhecido, até no ambiente da cultura organizacional, né? É uma doença terrível. Terrível. Né? Porque não existe justificativa, não existe você tratar uma pessoa desse jeito sob qualquer circunstância. Não existe. Por que eu deveria assediar moralmente uma pessoa para ela trabalhar? Me conta. Ou em qualquer outra situação da vida. Então, realmente... Mas tem muito caso, o Jonathan tem razão, tem muito caso de gente que ficou doente por conta de assédio moral. Cortoni, nesse caso, então, eu entendo que a abordagem dentro de tudo que você falou seria a mesma, né? Mas, no caso, além disso, a empresa, a organização, providenciar que seja feita a justiça, né? Responder por isso, porque aí nós estamos numa anomalia, passa uma né? mensagem de que isso não é aceito, né? Que isso não... Fica uma mensagem para quem se prejudicou e para os demais que isso não, a empresa não compactua. Você falou aí, Cortoni, que depois da pandemia, isso, obviamente, né? Eu também comentei, ficou muito mais aflorado. Me conta um pouquinho da tua percepção, né? O que você percebeu? O que apareceu mais? O que essa pandemia trouxe aí nesse sentido para a gente? Que eu acho que isso é uma angústia que a maioria das pessoas de RH passarem, gestores, né? Eu acho, tem uma coisa que eu gosto de estudar, que eu tenho falado. Depois a Suzy pode falar alguma coisa também, porque o consultório dela explodiu simplesmente na pandemia, entendeu?
Mas tem uma coisa que eu vejo duas coisas fortes. Primeiro, uma condição de trabalho complicada, tá? Para a maioria das pessoas. Então, quem tem 2 filhos, não é? Quem tem 2 filhos e mora num apartamento de 70 metros, que é super normal, não é? E o marido trabalha, não tem como. Simplesmente não tem como. Não tem como organizar essa rotina. Tá? Por mais que, eu não sei se vocês lembram, lá no começo da pandemia, as redes sociais dispararam regras para você viver no home office. Eu não sei se vocês lembram. Nossa, está todo mundo dando regra para cá, faça isso, faça aquilo, levanta, faz, não sei o quê. Só que com 2 crianças fora da escola, o marido trabalhando e você trabalhando, você mulher trabalhando, essa condição social alterou as pessoas, internalizou um estresse na casa, uma pressão na casa forte. Então, essa para mim é uma primeira questão crítica. A segunda é que o distanciamento da empresa afrouxou o vínculo. E vínculo com uma organização, né, o vínculo com a organização é o conduto, né, que te leva a realizar suas coisas dentro da empresa. Eu acho que a distância afrouxou o vínculo. Então, afrouxou um pouco o vínculo. E com isso, as pessoas ficaram mais inseguras, né? Com isso, a condição de trabalho já estava recrudescida, piorou. Não é? Com isso, algumas organizações não sabiam lidar com esse distanciamento e pioraram a condição do trabalho online. Então, que foi, por exemplo, só exemplos dos meus clientes. Tá? Um cliente que falou, olha, eu estou cobrando que o cara bata ponto, inclusive na hora do almoço. Entendeu? E agora, recentemente, eu vi, existem softwares, exatamente. Mecanismos que te controlam à distância. Então, ele tira fotografias tira fotos tua no sentado trabalhando a cada 15 segundos. Então, assim, a lógica de que as pessoas distantes não trabalham, elas viram vagabundas, rolou na cabeça de muita empresa. Não vai, agora em casa o cara não vai trabalhar. Entendeu? Agora que ele não vai trabalhar. Então, essa crença aflorou e as pessoas foram tratadas a partir dessa crença. E isso impactou em doença mental. Tá? Crises de ansiedade, né? Crises depressivas, burnout. É impressionante como isso subiu estatisticamente. Entendeu? Então, para mim, assim, a condição de trabalho, então, no ambiente social, de relação, e outra na condição social, a condição da vinculação, que eu acho que afrouxou um pouco. Tá? O nível de identificação, de identidade com a organização e coisas por aí que o vínculo proporciona. Tá? E uma fragilidade que eu possa ter nessa condição desencadeou doenças. Tá? Então, a pandemia fez esse favor para nós. Né? Ela piorou nossa condição. No entanto, por outro lado, para não dizer que eu estou muito ácido hoje, assim, por outro lado, as empresas saíram, assim, eu vi um estudo de uma grande consultoria mostrando que todas as preparações que havia, né, porque agora não tem mais, né, mas todas as preparações de retorno ao trabalho tinham um item de saúde mental, de avaliação de saúde mental. Todas. Eu vi um benchmark mundial monstro, uma coisa gigantesca. Todas as empresas tinham alguma ação, algum item referido à saúde mental. Tá? Então, esse é o outro lado. Que bom. Tá? Eu tenho dito por aí, poxa, que bom. A saúde mental veio para o diálogo, veio para a discussão, veio para a mesa. Não é? Porque até então era muito mais escuso. Agora é o reconhecimento, porque o outro lado é sempre esse, eu acho. Quando as empresas liberam esse tipo de ação, né? Liberam essas práticas da plataforma que atende à distância, né? Que os psicólogos atendem e tal, do ginásio, que, né, o ginásio do meu tempo, das academias,
que as pessoas têm o passe para fazer, do curso de Mindfulness, que isso virou um mercado muito grande hoje em dia, né? Prova de que as empresas começaram a se preocupar. Mas, do meu ponto de vista, o outro lado não estão vendo com a integração que o tema exige, entendeu? Para mim, a leitura é essa. E Cortoni, me fala um pouquinho como é que é a tua atuação, né, com essa consultoria. Como é que é a tua intervenção? Como é que é essa atuação, essa proposta aí junto às empresas? Como é que é esse seu trabalho? Eu tenho o meu, assim, a minha maneira de olhar é nessa chave de entendimento aí. Eu vejo que, porque se fosse uma coisa pandêmica, estava todo mundo doente na empresa, e não é o caso. Portanto, há diferenças individuais. Mas eu gosto de olhar para os lados organizacionais, que é a minha lente, é assim que eu sei. Eu conheço as empresas, faz 35 anos que eu entro e saio de empresas diferentes. Então, eu gosto de olhar por aí. E aí, aquelas ações que vocês viram ali, são todas as ações que a gente faz. Nós temos um menu de ações, mas sempre intervindo na organização, não nos indivíduos. Claro, se precisar, como eu falei, liberar terapeutas para fazer atendimento, nós temos uma equipe de pessoas que faz. Mas a gente gosta de fazer tudo para dentro da empresa. Então, esse trabalho de reintegração de pessoas que foram afastadas e voltam por doença mental, ele nos revelou um mundo, né? Muito, porque assim, aquilo que eu comentei, como o chefe está sendo preparado para lidar com uma pessoa que voltou de 30 dias de afastamento, por exemplo, por depressão? Quem está preparando esse cara para receber para receber esse afastado na equipe dele, de novo? Entendeu? Coisas esquecidas. A gente tem feito fóruns para conversar sobre o assunto. A gente tem conseguido, eventualmente, algumas pessoas importantes dentro da organização que contem o seu caso para todo mundo. Então, quando um diretor vira e fala, eu tive uma crise de ansiedade, entendeu? Isso abala muita gente porque é um outro mito, só dá nos de baixo, nos de cima não. Quer dizer, entendeu? É um outro viés da coisa. Então, a gente gosta de abordar dessa forma, olhando tudo. Se for o caso, vamos fazer um diagnóstico de risco psicossocial, né? Que é para ver assim, que áreas estão mais potencialmente produtoras de doença. Cortoni, levando em consideração que você acabou de falar sobre grupos, fazer um trabalho para identificar essas pessoas que mais estão passando por isso, associando ao DISC. Existe algum perfil que mais tendencia para ter esse tipo de doença mental, do tipo, um influente que está trabalhando home office, ele teria um impacto maior do que um estável, por exemplo, do que um alto S, ou não? E isso daí a gente tem que deletar da nossa mente, até para quando a gente pegar esses perfis que a gente já sabe, que a gente já trabalha na empresa que a gente atua, já conhece o perfil XYZ e já tentar chegar mais próximo dessas pessoas, entendeu? Levando em consideração que você já conhece o perfil de cada um através de um acesso. Então, ou não, deleta isso e vai do zero. Eu acho assim, acho perigoso o rótulo. Tá? Se houver um estudo que diz esses perfis DISC, né, se mostraram paralelos a essas doenças mentais, entendeu? Eu diria que dá para acreditar em alguma coisa. Tá? Mesmo assim, estamos avaliando só o elemento humano. Tá certo? Estamos avaliando só o elemento humano. Se você falar, não, para fins de prevenção, não é? A gente endereçar ações para fins de prevenção, para certos perfis, etc. Então, estamos utilizando
para uma intervenção mais organizacional. Entendi. Porque na verdade, Alessandra, assim, talvez a gente tivesse que fazer o contrário. Quando alguém tiver uma doença, produzir o estudo, aplica o DISC, aí vamos ver o que dá. Se você conseguir um estudo longitudinal científico, tá certo, que mostra perfil tal, não é, desenvolve doença tal, aí você está dando uma grande contribuição, mas sempre na dimensão do elemento humano. Então, Entendi. É porque eu identifiquei altos Is, né, no home office que mais reclamaram sei. do processo do home office, né? Os altos Is. E aí eu comecei a pensar nisso. Será se tem alguma correlação? Que é aquela pessoa que gosta de se comunicar, se relacionar, né? É muito expressivo, enfim. Então, aí eu comecei a pensar dessa forma, mas Eu zera acho isso. que, assim, para observar, Alessandra, o ambiente organizacional vale, mas para sentenciar, eu acho que não. Tá? Entendi. Era preciso ter a confirmação dessa tua hipótese. Você poderia desenvolver uma tese de mestrado ou doutorado com isso aí. Se fizer Entendi. uma pesquisa, né? Se for para o doutorado, o mestrado, né? Você tem mestrado ou não? Não. Não, se você... Eu fiz o curso, por isso que me atraiu muito, eu fiz o curso de BP lá na INSPER, e aí foi com você, ano de sei. 2019, agosto de 2019. Sei. Aí quando eu vi o anunciado, eu disse, nossa, eu preciso ouvi-la de novo. Quem conhece Cortoni, né? Não quer perder uma oportunidade, né, Alessandra? Então, Alessandra, quem sabe você se entusiasma, vai para um mestrado e você já está com a tese pronta. Você vai dizer, olha, eu vou fazer a correlação entre perfis do DISC e doenças mentais, o aparecimento de doenças mentais. Você conseguir uma pesquisa dessa é uma grande contribuição. É porque foi curioso, porque quando eu identifiquei essas pessoas, eu logo associei ao DISC e por incrível que pareça, estava com I alto, as mesmas pessoas, entendeu? Por Mas isso você que precisa de comprovação, você não sim, pode... sim. Foi só assim algo que Entendi. Então, o Adriano, você está perguntando nas ações, as ações têm essas características, entendeu? Da gente olhar para os dois lados, sabe? Uhum. Para a gente olhar para as pessoas e para a condição de trabalho que elas estão. Porque assim como a Alessandra estava falando, não dá para negar que os altos índices de doença mental na pandemia significam um recrudescimento nas relações de trabalho. Tá certo? As empresas de uma maneira realmente mais séria começaram a se preocupar. Por quê? Porque estão perdendo pessoas. Entendeu? Por afastamento, por não quererem mais trabalhar nessa condição, etc. Então, acho que a pandemia comprovou esse ponto, de que o problema não é psicológico só. Ele se apresenta como um problema psicológico, mas ele tem outras origens. Não é? E acho que o tratamento, como a gente falou, queria reafirmar, ele tem que ser nos 3 dimensões, medicamentoso, psicoterápico e suporte social. Tá? O isolamento provoca, assim, alonga muito o tratamento. Fala. Certo. Não, eu perguntei, Cortoni, porque eu fico imaginando assim uma empresa, né, que na verdade, como a maioria delas, né, nunca atentou para isso, por desconhecimento, por estigma, seja lá por que for, por tabu, enfim, e de repente se viu obrigada. E aí eu estou me colocando na empresa. E agora? O que eu faço? Né? Essas intervenções aí que você apresentou são uma possibilidade delas, né? Abrir a discussão, vamos falar sobre o assunto. Aí você tem várias formas de falar sobre o assunto. Você pode fazer. A gente fez um jogo, tá? Um quiz, para não ficar fazendo palestra, que essas coisas são às vezes chatas, mas a gente fez um jogo com base nos mitos, entendeu? Tinha alternativas, tal, criando situações de trabalho e as pessoas tinham que responder para dizer, tá bom, é isso, é aquilo, como é que é? E aí elas entram em contato com as suas
distorções sobre entra em contato com o estigma, entendeu? Com a ignorância que tem, porque não conhece, não sabe. Então, isso está causando, se você for olhar as estatísticas, por exemplo, de sinistralidade nos planos de saúde, a maior parte das pessoas não vai no psiquiatra, entendeu? Ela vai no clínico, com os sintomas que ela está percebendo. E aí o clínico é o médico que mais está receitando o tarja preta. Entendeu? As pessoas não passam pelo psiquiatra, porque ir para o psiquiatra significa agora não tem mais volta. Entendeu? E veja, nós estamos falando todas doenças que a gente está falando aqui são curáveis. Minha filha está super bem. E o que é pior, trabalhando na mesma empresa. Olha só. Entendeu? E mais, assim, 7 horas. Desliga e acabou. Entendeu? Começou a fazer um esforço ela mesma, tá? Porque ela percebeu que a organização lá do outro lado não fez nada. Não fez nada. Entendeu? Não fez nada, não escutou, não acolheu, não falou sobre o caso dela para outras pessoas, entendeu? Então, isso é um crédito, tá certo, para as organizações. As organizações, obviamente, usam isso. Pô, você voltou, estava mal, voltou, está trabalhando, toca o pau, não tem o que fazer. Ó, Renata Pascoal, que está aqui conosco, que trabalha num hospital, não é? Onde todo mundo sabe as estatísticas de doença mental nos atendentes, né, notadamente enfermeiros, né, enfermeiras, ela desenvolveu lá um trabalho, né, alocou uma pessoa dedicada para pensar e falar sobre isso. Estou certo, Renato? Tá certo. A gente criou o NAC, que é o Núcleo de Apoio ao Colaborador. Aí, ó. E aí a gente colocou uma pessoa dedicada para fazer um trabalho preventivo e também para ouvir as pessoas que pudessem já estar adoecidas. E dentro de uma assistência médica tem um núcleo que cuida só da saúde mental dos colaboradores. Aí é um grupo de psicólogos, psiquiatras, educadores físicos, nutrólogos. São vários especialistas cuidando em várias frentes. E vocês perceberam algum retorno, Renata? A gente conseguiu, eu ainda não tenho agora os números para te passar, mas a gente conseguiu diminuir a quantidade de casos que chegavam já muito graves na saúde mental, que é na assistência médica, no núcleo. Então, a gente começou a perceber que as pessoas, às vezes, chegavam já no nível de agravamento muito alto, e agora a tendência é que eles já chegam no começo, né? Nos primeiros sintomas, primeiros sinais, a gente já está conseguindo agir com algumas pessoas. Legal. Então, a sugestão... Dentro do núcleo, alguém comentou também sobre assédio moral. Dentro do núcleo acabou nascendo outras frentes. Uma delas foi um canal da mulher que foi desenvolvido a partir da demanda do NAC, que a gente percebeu que muita demanda que vinha para a saúde mental envolvia a violência doméstica contra a mulher. Então, a gente começou sem nenhum tipo de divulgação interna, isso foi espontâneo, que veio através do NAC. A gente agora criou o canal, ainda está em fase de estruturação, ainda não está 100% divulgado, mas a gente já está colocando uma pessoa exclusiva para isso, para ouvir também essas demandas dessas mulheres que sofrem violência em casa. Então, veja, nesse caso, criou um belo núcleo, e eu tenho provocado a Renata toda vez que a gente se encontra, que é para assim, tem que ir na condição de trabalho. Então, você tem que ir se isso está sendo gerado dentro, você tem que ir na condição de trabalho, entendeu? Porque senão você não vai, você só vai no elemento, só no tratamento de quem já está, né? Ou seja, só no curativo. Então, como é que você faz para, se você detectar, por isso que a gente precisa diagnosticar, compreender, tá? Se você detectar, por exemplo, que no núcleo dos enfermeiros, lá como a gente falou,
Existem condições de trabalho que estão complicando e gerando mais estresse, além do que a natureza do trabalho deles já é preciso interferir lá. Entendeu? Porque senão você vai gastar um dinheiro muito grande com o trabalho só curativo. Tá? Muito legal. Gente, falta 10 minutos para as 9 horas, passou super rápido. Esse é um tema que, se deixar, a gente vai, entra à noite, né, discutindo. A gente está até aqui, nosso evento vai até as 9 horas, a gente tem 10 minutinhos aí para as considerações finais, se alguém quiser falar alguma coisa, Cortone, fica à vontade. Quero ouvir. Tem aqui mais algumas coisas no chat, mas assim, falando, excelente abordagem, obrigada pela oportunidade. Esse foi o Davidson, que já saiu. A Fernanda Zardo também falando, como sempre, Cortone, você é muito cirúrgico, né, nas suas colocações. Muito legal esse espaço, né? A Mônica falando, a saúde mental é um tabu nas empresas. Quando o RH acionado é ótimo, que podemos dar um encaminhamento, mas muitas vezes a informação nem chega. Né? E é verdade, quando chega para a gente, normalmente a pessoa já foi afastada por aquele CID, né? E, enfim, você tem que dar CDF. Famoso CDF. Não, eu tenho uma coisa que, assim, eu queria, para fechar, dizer duas coisas. A primeira é que a OMS está reconhecendo o burnout como uma síndrome relativa ao trabalho. Portanto, o que não havia, pelo menos na justiça brasileira, tá certo? O nexo causal, quer dizer, se você fosse ao juiz e dizer ao juiz, eu fiquei depressivo por causa da minha empresa, ele dificilmente ia te dar nexo, ia te dar uma sentença favorável. Tá? E é isso que assusta muito as empresas, tá? De não tratarem da questão, porque eu ouvi isso uma vez de um cara de RH. Tá? Eu estava expondo uma maneira de abordar a questão da saúde mental para ele, e ele perguntou, mas espera aí, se eu assumir um programa desse tipo, eu estou assumindo culpa? Tá? Então, se o cara de RH pensar isso, a gente não tem muito o que fazer, tá certo? O burnout fechou a questão. Tá? A OMS vai colocar na CID, vai colocar na outra americana, que eu não estou lembrando o nome agora, o burnout como síndrome relativa ao trabalho. Portanto, se tiver, só tem burnout quem está trabalhando. Tá? E o que é pior, né, que as empresas não percebem, quem tem burnout é cara de alto engajamento, porque se ele fosse um folgado para ele não tem. Tá certo? Se ele fosse um cara de alta defesa... esse cara não tem, ele está sempre na boa. Se ele fosse forgado, então o burnout está queimando quem? Alta performance, profissionais engajados. Eu estou te falando o exemplo da nossa filha. Você tem coisa mais louca que essa, que ela teve lá, se recuperou e voltou para lá. Entendeu? E, portanto, é isso que a gente está discutindo no ambiente da performance. Então, o burnout está sendo reconhecido como uma síndrome relativa ao trabalho, quer dizer, só tem quem trabalha. Então, essa é uma questão. A segunda questão é que o mercado virou um mercado a cuidar de saúde mental agora. Então, nesse sentido houve a criação de vários portais, de vários aplicativos, entendeu? Tudo online, sem essa proximidade, tá certo, do tratamento das pessoas. Né? E isso virou uma grande, eu diria assim, um grande alívio para as organizações, porque colocando o portal à disposição, te pagando algumas sessões a mais, nós estamos te cuidando. É exatamente essa questão que a gente está enfrentando e está querendo se posicionar diferente. Porque você tem que olhar na fonte. Se não olhar na fonte, você não resolve. Você é uma produção imediata. E um depoimento de uma experiência minha. Tá? Eu fiz esse curso que eu falei para vocês
aqui na USP, no Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da USP. Eu não gostei do curso. E era um curso longo, foram 116, eu acho, horas, alguma coisa assim. Eu não gostei, mas isso é para um outro encontro, da gente falar. Mas, eu saí de lá pensando assim, caramba, entendeu? Quantas gentes passaram na minha frente que eu não percebi? Por isso que eu falei a história do olho treinado. Então, aí, as minhas intervenções de grupo, eu comecei a me tocar de indivíduos sintomáticos, por exemplo, entendeu? Que eu não estava percebendo. Então, isso é um fenômeno simples. Você pode falar, nossa, que coisa óbvia. Pois é, mas quando... E eu acho que esse é o fenômeno pelo qual o RH passou, entendeu? E passa ainda. Não tem treino. Não olha para a questão, não entende a questão. Não dá significado para o fato da pessoa estar adoecendo ali, na gestão dele. Tanto é que durante muito tempo não era a gestão do RH, era a gestão do médico o problema. Eu encostei num médico de uma grande, monstra empresa nacional, num evento que era de BPs, e o médico estava lá. Eu encostei nele e falei, e aí? Como é que está a história da saúde mental? Ele falou, o negócio está difícil. Está bem difícil, as curvas estão aumentando. Tal. Eu falei assim, e você está falando isso para RH? Não. Viu? Se houver um ambulatório na tua empresa, né, ali é um lugar de escuta, não é certo? As pessoas vão para lá e provavelmente com vários sintomas físicos e mentais. Então, se você conversar um momento com o médico de ambulatório, ele vai te dizer. E a gente é a prova viva disso. Quantas propostas nós já fizemos? Eu já fui em empresa, tá bom, para fazer uma roda de conversa, não é que vamos fazer uma grande intervenção organizacional. Não, o chefe achou que é melhor não, é tudo não, entendeu? Não fala, faz silêncio. E isso, para quem ficou doente na empresa, é um desprezo que eu acho realmente inconcebível. Sabe? Você não legitimar a doença do outro. Para mim é um desprezo grande. Por isso essa minha visão mais ácida, entendeu? Porque eu acho que fiquei contente, por um lado, de que o tema da saúde mental aflorou, né? Veio para a mesa, como eu falei, na pandemia, mas ao mesmo tempo não gostei, porque o tipo de tratamento que está sendo dado à questão é só assistencial. Tá bom? Ainda tem muito caminho pela frente, né, Cortoni? Mas, assim, que bom que começou, né? E que bom que a gente tem espaços como esse, conta com profissionais como você, como a Suzy, né, para apoiar essas organizações e que a transformação comece, né? Ou pelo menos dê sequência. Então, eu queria aproveitar esses minutos finais, 2 minutinhos finais, agradecer imensamente a participação de cada um de vocês. Esse é um tema que eu acho que contribui muito, não temos dúvida disso agora, principalmente depois desse encontro. Agradecer muito a tua disponibilidade, Cortoni, como sempre, todas as vezes que eu preciso, eu consigo contar com o teu conhecimento, e agradeço muito porque sempre eu saio ainda maior nesses momentos. Agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada, agradecer em nome da BRH Pará, lembrar aí, é só acessar nosso site, as nossas redes sociais, acompanhe aí os eventos que a gente vai ter, e fiquem ligados. Muito obrigada a cada um de vocês. Legal. Só me diz depois, Adriana, onde vai ficar a gravação. E tem pessoas que não puderam vir. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou confirmar, tá gravando, vou confirmar que o download vai acontecer, sem problemas, e aí eu te aviso e a gente combina, tá bom? Tá bom. Tá legal. Muito obrigada, gente, uma boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite.